Olá, personas! Eu sou o professor Silvano Prats. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na aula anterior, nós falamos sobre tipos de frações e no finalzinho da aula 6, nós comentamos sobre frações mistas ou números mistos. Nesta aula 7, então, nós veremos frações mistas ou números mistos. Essa série frações, conceitos e operações. Para começar, temos um probleminha aqui, uma situação problema, só para nós ilustrarmos como acontece com o número misto, tá? Para que ele serve e que situações ele é envolvido. Imagine essa situação que aconteceu com um amigo meu, tá? Ele foi à doceria e comprou 4 barras de chocolate. Chegando em casa, começou a comer essas barras enquanto assistia a uma videoaula sobre frações no canal do professor Silvano Prats. Depois de um tempo, percebeu que havia comido 3 barras inteiras e mais um quarto. Sabendo que cada barra está dividida em 4 pedaços, quantos pedaços de chocolate meu amigo comeu? Então vou grifar aqui os dados mais importantes aqui do problema. 4 barras foi o que ele comprou. Só que pelo problema a gente percebe que ele não comeu todas as 4 barras. Ele comeu 3 barras inteiras e mais um quarto. Ou seja, ele comeu mais que 3 barras e menos do que 4 barras. Você já pode perceber que a quantidade que ele comeu não é exatamente a quantidade de barras inteiras. Então aqui grifando 3 barras inteiras e mais um quarto. O problema está perguntando quantos pedaços de chocolate meu amigo comeu. Tá? Então esse é o objetivo aqui. 3 barras inteiras e mais um quarto, eu vou representar assim, ó. 3 e um quarto. Isso aqui é um número misto. O que é um número misto, então? Quando eu tenho uma parte inteira, quando eu tenho quantidades inteiras, mais uma parte fracionada. Tá? Eu tenho um número misto. Este número misto eu posso ler assim, ó. 3 e um quarto. Em matemática, quando se trata de operações com frações, este E aqui vai ser representado pela adição. Esse E, então, representa a adição em problemas com frações, tá? Com adição ou subtração. Nesse caso aqui, adição de frações. Então, sabemos que os pedaços que ele comeu são representados pelo numerador. Então, aqui, ó, nós temos que chegar a uma fração imprópria para sabermos quantos pedaços ele comeu. Quantos pedaços? E o número de baixo, que é o denominador, que nós já vimos que é o que denomina que tipo de fração é, podemos ver aqui, pelo que diz o exercício, que cada barra está dividida em 4 pedaços. Cada barra dividida em 4 pedaços, então quer dizer que são pedaços de quartos. Então aqui embaixo é o número 4, denominador 4. Como eu sei que é uma fração imprópria, porque ele comeu mais do que uma barra. Então, com certeza, foram mais do que 4 pedaços que ele comeu. Então, tem aqui uma representação pictórica, um esqueminha, um desenho para representar a situação. Vamos dividir, então, aqui cada barra em 4 pedaços. Para dividir em 4 pedaços, eu posso dividir ao meio primeiro e depois dividir ao meio de novo. Então, dividindo ao meio aqui, ó, mais ou menos aqui. Dividir ao meio.
no olhômetro mesmo, tá, gente? Porque é um esboço. Então aqui. Dividir ao meio. Agora eu vou dividir ao meio de novo. Dividir por 2 duas vezes é o mesmo que dividir por 4. Então, dividir ao meio é tranquilo, no olhômetro mesmo. Às vezes é complicado dividir por 5 partes, por 10 partes. Mas por dividir ao meio, dividir em quartos e oitavos é tranquilo. Então aqui dividir cada barra em 4 pedaços. Então você observa que o meu amigo lá, ele comeu, olha só, uma barra inteira, então ele já comeu 4 pedaços. 4 pedaços comidos. Comeu mais uma barra inteira, então foram mais 4 pedaços. Mais uma barra inteira, mais 4 pedaços e mais 1/4. Então são 3 barras inteiras que já foram e mais 1/4. Então tá aqui mais 1/4. Então qual é a quantidade total de pedaços que o meu amigo comeu? Então são aqui essa parte aqui, ó. Esses 3 inteiros representam 12 pedaços. E você pode perceber que esses 12 pedaços, cada pedaço é 1/4. Então, qual é o tipo de fração? É de quarto. Então, 4 vai embaixo. Então, ó, 12 pedaços, 12 quartos. Com mais 1/4, eu tenho, então, esta fração imprópria, 13 pedaços, onde cada inteiro tinha 4 pedaços. Então, 13 quartos. Já tem uma resposta do problema. O meu amigo comeu, então, 13 pedaços de chocolate, tá? Mas vamos fazer aqui algumas observações. Eu vou usar uma outra folha para ficar com mais espaço aqui. Então, esses 13 pedaços que o meu amigo comeu, e cada inteiro tinha 4 pedaços, então são pedaços de quartos, eu posso perceber que qualquer fração é também uma divisão. Então eu posso dividir aqui, ó, 13 quartos. Fica de 13 dividido por 4. Você já pode ver aqui que este 4 é o tipo de fração. Aqui ele é o denominador, e quando eu faço a divisão, eu armo a divisão, ele é o divisor. Então, todo denominador é o divisor quando é colocado em forma de divisão. Esse 13 aqui é a quantidade de pedaços que meu amigo comeu. Então, eu vou colocar aqui, abreviado, quantidade de pedaços comidos ou pintados, dependendo do problema. Então, isso aqui é o dividendo. Dividendo, tá vendo? Ó, o dividendo aqui é o numerador e o divisor é o denominador. Fazendo a divisão fica, quanto vezes 4 vai dar 13 ou próximo de 13? 3 vezes 4 igual a 12. Quanto falta para 13? Falta 1. Então, essa resposta aqui é a parte
inteira do meu número misto. Essa parte inteira é o resultado da divisão. E o resultado da divisão se chama quociente. Quociente. E esse resto aqui, ó, é uma parte da barra que meu amigo comeu. Ele comeu um pedaço da barra, que é o resto. E aí, olha só, voltando aqui para o número misto inicial, ó, que é 3 e 1/4, ele comeu 3 barras inteiras mais 1/4, olha a relação que fica, olha a relação. Este 3 aqui é o resultado da divisão. Este 4 continua, tá vendo? Ó, que é o tipo de fração. E este 1 aqui é uma parte da barra que o meu amigo comeu, que é o mesmo que 13 pedaços que ele comeu, 13/4. Tá? Veja que, olha só isso aqui, ó. Se eu quiser fazer a prova real da divisão, ficaria assim, ó. Lembra como faz a prova real da divisão? É o quociente, vou chamar o quociente aqui de Q, o divisor de D minúsculo, o resto de R e o dividendo de D maiúsculo. Então fica assim, ó, o quociente vezes o divisor, se tiver resto tem que somar, mais o resto, isso tem que ser igual ao dividendo. Se for igual ao dividendo, quer dizer que a minha divisão foi correta. Então, fazendo aqui, ó, o 4, tá vendo? Eu vou fazer aqui um esqueminha, ó, 4 vezes 3, tá vendo? De baixo multiplica pela parte inteira, e o resultado soma com o de cima, com o numerador. Então, fica 3, que é o quociente, vezes o divisor, 3 vezes 4, mais o resto, que é 1, isso dá 13, que é o numerador da fração imprópria. Tá legal? Vamos a mais alguns exemplos aqui. Eu tenho estas duas situações. A primeira está pedindo para transformar a fração imprópria em um número misto. Então, sabendo que toda fração também é uma divisão, eu vou fazer então essa divisão para chegar no número misto, dividido aqui por 5. Lembrando, o divisor, tá vendo? Ó, o denominador vira o divisor e o numerador vira o dividendo. Quantas vezes o 5 cabe no 32? A borda do 5, então, que chega mais perto é o 6. 6 vezes 5, 30. Quanto falta para 32? Faltam 2. Então, essa parte inteira aqui, o resultado é a parte inteira. Vem para cá. Do lado, então, vem a parte fracionada. Tá vendo que eu coloco o traço mais ou menos no meio do número aqui, ó? Este 2 é o resto. Se fosse pedaço de chocolates, ele teria comido 6 barras inteiras, cada barra com 5 pedaços, e mais 2 pedaços. Mais 2 pedaços de que tipo? De quintos, tá vendo? Esse número permanece aqui, ó, no denominador. Esse denominador não muda. Então eu tenho agora o número misto. Ó. Se eu voltar, ó, fizer a prova real, é 5 vezes 6, ó, de baixo multiplica pela parte inteira, 5 vezes 6, 30, e soma com o que está em cima. 30 mais 2, 32. Teria uma outra forma ainda de fazer, que seria pegar de 5 em 5, ó, cada inteiro tem 5 pedaços, então 5 com mais 5 quintos, então já tenho 10, com mais 5 quintos, já tenho 15, com mais 5 quintos, 20, com mais 5 quintos, 25, com mais 5 quintos,
tenho 30. 30 e com mais os 2 quintos. Só que essa forma aqui é bem mais prática, não é verdade? Ó, divide, o resultado é a parte inteira, o resto vai lá em cima, que é o numerador, e os 5, ou o número que estiver aqui dentro, continua aqui embaixo. Esse número, então, repete aqui. Facinho, não é mesmo? Vamos ao próximo exemplo, que é o contrário. Eu tenho um número misto e quero transformar este número misto em uma fração imprópria. Essa é a parte mais fácil. Às vezes, multiplicar e somar é mais fácil do que dividir e subtrair. Aqui, eu vou fazer 2 vezes 7. Lembra que o 2 é o resultado? E somar com o que está em cima, que é o numerador. Então vai ficar, ó, 7 vezes 2, com mais 3. Isso vai dar 7 vezes 2, lembra? Numa expressão numérica, eu tenho que seguir uma ordem de operações. Primeiro a multiplicação e por último aqui, depois vem a adição. 7 vezes 2, 14. 14 com mais 3, 17. Então eu sei que o numerador é 17. Em barra de chocolate seria assim, ó. Cada barra tem 7 pedaços, a pessoa comeu 17. Por isso que é fração imprópria. Comeu mais do que um inteiro. Nesse caso foram 2 inteiros e mais 3 sétimos. Então as duas barras inteiras, você pode observar que equivalem a 14 pedaços. Com mais os 3 pedaços lá da terceira barra, então nós temos 17 pedaços. E o 7 aqui permanece, ó, esse número repete aqui embaixo, porque é o tipo de fração. Esse número aqui nós não somamos, porque ele representa o tipo de fração, tá? Tá legal? Então aqui, ó, se nós fizermos a prova real, ó, o 17 dividido por 7, ó, 2 vezes 7, 14. Quanto falta para 17? Faltam 3. O 2, a resposta é a parte inteira, são duas barras inteiras. Tá aqui. E esse 3, que é o resto, ele fica aqui em cima, porque continua sendo a parte que ele comeu. E esse 7 aqui, ó, ele repete lá embaixo. Aqui embaixo. Tá certo? Então, essa aula então foi sobre número misto. Você percebeu aqui que o número misto é um número composto de duas partes, a parte inteira e a parte fracionada. Em situações em que envolve isso, você usa número misto, conforme eu mostrei aqui, tá bom? Então, até a próxima aula. Forte abraço virtual!